Muito obrigado Obrigado. e boa tarde para aqueles que entraram entretanto. Em nome do GT de Média Regionais e Comunitários, e antes de passar a palavra ao Fábio, pela parte do GT de Rádio e Meios Sonoros, e por fim também ao João Carlos Correia do Remédia Lab, que também coorganizou de certa forma este momento. Muito rapidamente, só aqui alguns sublinhados que gostava de deixar. Em primeiro lugar, agradecer ao GT de Rádio e Meios Sonoros por ter alinhado nesta parceria, tal como o Luís disse, e bem, faz todo sentido, porque há muitos pontos de contacto entre os vários GTs da Sopcom, portanto faz sentido fazermos coisas juntos, portanto obrigado por terem alinhado connosco nesta iniciativa, e também ao Remédia Lab e ao Labcom, o primeiro pela coorganização e o Labcom pelo apoio que também deu. Sublinhado e simultaneamente um agradecimento a quem proporcionou estes dois momentos de debate alargado, naquilo que foi, sobretudo na parte da manhã, que não pude acompanhar tudo, mas que foi alargado, participado. É um debate necessário e importante. Obrigado a todos que se envolveram nisso. Queria só deixar algumas ideias que eu fui registando. Primeiro, que sendo os média de proximidade um subsetor dos média, dentro deste subsetor, e nós percebemos ao longo dos dois debates, há diferentes realidades. Dentro dos média de proximidade há diferentes realidades. Não, mesmo quando se definem políticas para o setor dos média regionais e de apoios, não é tudo igual. Há diferentes, e como podemos ver neste debate agora das rádios. Falámos aqui em jornais e rádios locais, mas a estes devemos juntar também as televisões de âmbito de proximidade e também os meios exclusivamente digitais. Não tivemos aqui mesas especificamente sobre estes meios, mas eles também estão dentro deste universo. A resiliência é um elemento característico, sempre foi um elemento característico deste tipo de meios. Sustentabilidade é um desafio também de longa data, não só destes meios, mas de todos. E claro que a pandemia veio acentuar isso mesmo. Falamos de meios comprometidos com a sua comunidade, que procuram fazer jornalismo mesmo num contexto de proximidade demasiado próxima, como falava o Carlos Camponês no seu livro, designadamente aos poderes locais. Digamos que são estes meios os mais comprometidos, os que procuram fazer jornalismo procurando gerir essas aproximações e afastamentos destes poderes, são aqueles que têm resistido, os que têm, no fundo, se quisermos, aqueles que têm mais estado comprometidos com o jornalismo. As comunidades locais e os imigrantes depositam muita confiança nos média de proximidade, por vezes mais do que noutro tipo de organismos. E como também podemos ver ao longo do dia de hoje, foram dados exemplos, no caso concreto da pandemia, de como as pessoas, estou-me a lembrar até na altura dos incêndios, de relatos até de coisas que tenho estudado, contactos que tenho feito, em situações de catástrofe, de dificuldade, o público procura mais este tipo de meios do que qualquer outro dos organismos, porque deposita confiança neles. Os médias de proximidade interessam, importam, como demonstram também os prémios, e não precisamos ir muito longe, basta olhar para as últimas semanas, para o último mês, a quantidade de prémios de diferentes organizações que atribuem prémios de jornalismo e de média, e como podemos ver lá, meios de proximidade e jornalistas destes meios que são reconhecidos pelo mérito do trabalho que desenvolvem, pelo relevante serviço público que prestam às comunidades. Por tudo isto, e com isto termino, há muito para estudar no domínio dos média regionais, locais, comunitários, resumindo proximidade. Temos visto isso nos últimos anos, sempre houve, mas nos últimos anos tem havido, até do nível internacional, quem se interessa por estas áreas, o caso do Luís Bonis, tem-se apercebido de muito interesse, sobretudo de 2, 3 anos, a nível internacional tem surgido muita coisa. Digamos que o local, a proximidade, parece que, passa a expressão, reganha um interesse. O que fomos escutando ao longo do dia de hoje reforça isso mesmo, que de facto há muito para onde olhar, para estudar e sobretudo estudar para também como apoio à definição de políticas públicas que são necessárias para este setor. E com isto termina a parte da intervenção do meu GT, passo a palavra ao Fábio para fazer uma intervenção também.
Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Também de uma forma muito telegráfica, eu gostaria, e julgo que também é justo dizê-lo, gostaria de agradecer à Sopcom, que desde a primeira hora esteve do nosso lado e apoiou-nos na realização destas jornadas que já estavam programadas há uma série de meses, até para um regime presencial, mas tivemos vários adiamentos, não me recordo bem qual terá sido a razão, mas enfim, acabou por ser assim online que a coisa funcionou. A Sopcom, que também esteve presente na parte da manhã, estamos muito gratos a isso. E também aproveito a oportunidade para, num plano mais restrito, agradecer aos meus companheiros dos grupos de trabalho, à Isabel, ao Pedro e à Sónia, todos os e-mails e toda a possibilidade de trabalharmos em equipa, porque eu acho que é relevante e se os grupos de trabalho funcionarem e organizarem este tipo de sessões, de workshops, acho que se podem tornar mais relevantes e não me parece que existam grupos de trabalho na Sopcom que possam funcionar de forma estanque, de forma autónoma. É sempre possível pensar em parcerias. Portanto, aquilo que nós fizemos aqui foi, talvez, ter uma experiência nesse sentido. O painel de rádio de rádios locais, de rádio e meios sonoros, teve contributos muito variados, um balanço entre aquilo que é uma perspectiva académica e uma perspectiva prática. Era essa a nossa missão desde o início, foi essa a filosofia que presidiu tanto à organização da mesa da manhã e à da tarde. E, enfim, deixava aqui 2 ou 3 notas, mais como perguntas retóricas, mas são apontamentos que me parecem relevantes e embora eu perceba o Pedro quando ele diz que há diferenças de realidade, em muitos aspectos vi preocupações comuns entre o setor da imprensa local e o setor da rádio local. Mas, enfim, parece-me que quando se fala em política e a ligação da política às rádios locais, vivemos num autêntico paradoxo, não é? Porque temos, por um lado, um poder político a nível nacional que praticamente negligencia o diálogo com este tipo de setor, mas, por outro lado, temos as autarquias que, em muitos casos, são decisivos para a sustentabilidade, às vezes, financeira e também do ponto de vista editorial e na definição de algumas políticas. Portanto, parece uma espécie de um paradoxo entre a política a nível nacional e a política a nível local que está mais interessada nestas emissoras. Parece-me também foi muito interessante a questão sobre o podcast. Continuo sempre com a mesma sensação. Podcast é uma palavra tão bonita, aparentemente tão pop, e parece que não sabemos fazer muito com ela. Não se sabe como torná-la rentável, como tornar este instrumento rentável e aquilo que nós percebemos, e eu também estou ligado a uma universidade, e aquilo que tenho vindo a perceber ao longo dos últimos tempos é que os jovens, que também foram do tema destas jornadas, os jovens, na faixa etária dos 18 até aos 20 e pouco, consomem cada vez mais podcasts. Creio que eu não tenho dados, não tenho estudos que suportem isto, e portanto está um pouco arriscado, mas parece-me que ao longo dos anos o número de pessoas em sala de aula que ouve podcasts está a aumentar. Não sei se será muito pouco, mas tenho essa percepção. E por fim deixava esta nota aos colegas que estudam este tipo de temáticas na área das ciências da comunicação, deixava aqui um desafio que também me parece importante, porque pode servir para nós nos articularmos com os profissionais no terreno. Parece-me também importante não só debater as questões do financiamento, isso claro que é fundamental e muitas vezes é determinante, mas muitas vezes eu pergunto-me sobre a função social que nós queremos que as rádios e que os jornais cumpram. Acho que falta um pouco esse debate, mesmo na própria academia.
que é ensaiado em muitos trabalhos, é verdade, mas parece-me que não será tão consistente quanto isso. Qual é o papel da memória? Parece que, permitam-me, não me interpretem mal, mas nós sabemos tudo sobre o incêndio do Chiado, em Lisboa, e eu há dias vi, através de uma rádio local, num site de uma rádio local, um trabalho muito interessante sobre um incêndio que houve aqui perto da zona de Trás-os-Montes. Um incêndio que marcou aquela localidade. E, de facto, parece que não foi um momento marcante, mas que passou claramente por gerações e hoje em dia praticamente ninguém se lembra disso. Portanto, qual é o papel da rádio? Qual é a função social dos meios de proximidade? Acho que está nas nossas mãos também, de algum modo, promover esse tipo de discussão, se é que ela já não é feita de uma forma mais consistente. Bom, e terminaria com isto, com esta ideia. Mais uma vez agradecer a presença de todos os inscritos e agora aproveito a oportunidade para passar a palavra ao professor João Carlos Correia. Obrigado. Olá, boa tarde. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes hoje neste importante debate, designadamente aos participantes em ambas as mesas redondas, quer a dos jornais, quer a das rádios. O Remédio Lab esteve presente portanto, nesta atividade, sobretudo através do Pedro Jerónimo, tanto na medida em que ele também ocupa uma posição central, quer no nosso projeto, quer neste momento nos média regionais e comunitários. Queremos também agradecer aos dois grupos de trabalho pela importância dos assuntos que trouxeram aqui, e queria deixar um aspecto curioso, que é o seguinte. Eu tive cerca de 16 anos portanto, no mundo do jornalismo local, sobretudo, e depois passei 20 e tal metido na academia. Portanto, no princípio, refletindo muito sobre aquilo que o colega Fábio Ribeiro há pouco referia, portanto, a chamada responsabilidade social dos média, a função social dos média de proximidade, o que é a proximidade, e depois, mais tarde, sobretudo, apresentando projetos sobre média de proximidade. Evidentemente que o tempo provocou alterações brutais na natureza dos desafios empresariais e editoriais com que hoje nos confrontamos, quando pensamos aquilo que se passava nos anos 80 e 90. Isso ficou bem patente nas intervenções que foram feitas. Eu passei quer pelos jornais, quer pelas rádios, e tenho a perfeita noção de que há desafios que hoje se podem considerar quase existenciais. Ou seja, nós estamos a passar por uma situação completamente nova em termos, portanto, de alteração de um conjunto de circunstâncias que afetam o negócio e a atividade jornalística e a atividade dos meios de proximidade com a pandemia, e, por outro lado, estamos também confrontados com a questão das redes sociais e de uma série de oportunidades, mas também de problemas que se tornam cada vez maiores. Nós vamos continuar. O Remédio Lab tem tido, sobretudo, uma função de incentivar a reflexão sobre estas questões. Também já incubou alguns projetos de natureza local e regional, e pretende fazer uma reflexão mais alargada para o ano, que será em que iremos tentar levar por diante, assim as circunstâncias nos ajudem, um encontro com caráter nacional dos jornalistas dos meios locais
e regionais. É, desde já, esse o nosso objetivo fundamental, portanto, a médio prazo, e nessa altura teremos muito gosto em vos receber presencialmente ou virtualmente, presencialmente na Universidade da Beira Interior ou virtualmente através de uma sala ou de salas criadas para o efeito, para aprofundarmos algumas das questões tão pertinentes que já aqui foram elaboradas. Portanto, mais uma vez, reitero o meu agradecimento e o vosso contributo. Não, acho que voltar a agradecer aqueles que nos acolheram, aqueles que aqui estiveram a assistir, esperando que as próximas jornadas em comum com outros GTs ou sozinhos sejam presenciais, sempre é melhor do que online, apesar de online às vezes temos até um pouco mais de participação, mas a verdade é que presencialmente as discussões são muito mais ricas, até porque se fazem também nos corredores, nos bastidores, fora do palco das sessões, também para nos reencontrarmos e discutirmos às vezes possibilidades de trabalho e revermos algumas caras que já não vemos há muito tempo. Portanto, obrigado a todos, estaremos de volta, espero eu, no próximo ano, com outro contexto, digamos assim. E outras Obrigada, temáticas. boa tarde. E outras temáticas. Adeus e boas festas. Obrigada, Paulo. Obrigado.